vocês devem estar se perguntando: o que vamos estudar na disciplina de bioquímica? Quais os conhecimentos prévios necessários? Ou seja, o que eu devo saber para compreender o que há de novo nessa disciplina? Antes de continuar vendo esse vídeo, lembre-se de responder os questionários diagnósticos de biologia e química que estão no Moodle. Após isso, agora sim, vamos começar a estudar. A bioquímica é uma ciência multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a bioquímica ela está sendo contemplada em outras disciplinas, tá? Disciplinas como genética, como patologia, endocrinologia, imuno, parasito, micro, físio e farmacologia, além da própria disciplinas do curso de nutrição, tá? Então, a disciplina de bioquímica, ela tem conhecimentos que são abordados. Como vocês estavam cursando a disciplina de biologia celular o semestre passado, vocês viram que vocês falaram de lipídios, de proteínas lá. Então, eram conhecimentos de bioquímica que já estavam sendo contemplados em uma outra disciplina, tá? Então, a bioquímica, ela está integrada às outras disciplinas da área do básico. Por isso que nós chamamos ela de uma ciência multidisciplinar. Qual é a importância da bioquímica na área da saúde? São inúmeras, tá? Os momentos onde que a gente vê a bioquímica como importante. Mas podemos dividir a saúde, né, a área da saúde, em duas preocupações. Manter o estado de homeostasia, ou seja, a saúde do organismo, ou casos de doença. Então, quando nós analisamos a bioquímica para manter a saúde de uma pessoa, de um indivíduo, nós estamos pensando em manter um funcionamento adequado deste organismo, das células desse organismo. Então, a saúde, ela depende de um balanço harmonioso das reações bioquímicas que acontecem dentro das nossas células. No entanto, a doença, ela reflete anormalidades nas moléculas que são produzidas pelas células desse indivíduo, de alterações que acontecem nas reações bioquímicas e nos processos bioquímicos. Então, quando ocorre alguma alteração na síntese de moléculas ou na deficiência de degradar alguma molécula, isso é uma normalidade, não era algo que deveria acontecer. Então, isso reflete como um quadro de doença, geralmente, tá? E nós também temos que nos preocupar, tá? Com o quadro de doença, sim, né? Geralmente, a saúde no Brasil, ela preocupa-se em tratar uma doença, quando na verdade nós podemos intervir antes dessa doença surgir, que é manter um balanço harmonioso, manter a homeostasia do organismo, para que a pessoa mantenha seu estado de saúde. O conhecimento da natureza molecular dos processos vitais permite o entendimento da manutenção da saúde, bem como o entendimento e o efetivo tratamento de doenças. Então, tanto para os alunos, né, que estão fazendo enfermagem, quanto para os alunos que estão fazendo o curso de nutrição, saber sobre como se manter a saúde e como se entender e tratar doenças com base bioquímica é muito importante. Como eu disse na apresentação da disciplina, toda doença, tudo que é visível, alterações clínicas visíveis, elas aconteceram, né? Teve uma mudança bioquímica a priori, uma mudança que aconteceu a nível molecular, que vai refletir a nível clínico, tá bom? Então vamos aprofundar nesse conhecimento. Mas antes de aprofundar no que a bioquímica vai estudar, nós precisamos abordar o que é a bioquímica. O que significa bioquímica? Então, quando a gente pensa em bioquímica, nós temos que remeter que as nossas células, o organismo, ele não está sozinho. Ele está num ambiente que o cerca, tá? Então, no planeta, nós temos várias coisas, incluindo coisas inanimadas e coisas vivas, tá? Que são os seres vivos. Então, nós temos no nosso planeta rios,
Professor, onde você quer chegar com o Rio? Nós estamos num cursos da área da saúde. Calma. Nós temos vírus, nós temos seres vivos como os fungos causadores de doença, nós temos os micro-organismos também que não estão só na superfície da nossa pele e mucosas, como também de forma interna, né? Ou não, né? Quando a gente fala do sistema digestório, tem autores que o consideram como algo externo, né, devido à boca e à saída, né, serem comunicações externas. Nós temos micro-organismos também que compõem a nossa microbiota intestinal. Nós também temos já em quantidades maiores de células, né, nós passamos aí para os seres pluricelulares, nós temos os insetos, alguns que geram a polinização e permitem a produção dos alimentos, né, que são os que vão polinizar e gerar os grãos, tá? E nós também temos insetos que são transmissores de doença, que vocês vão estudar lá na parasitologia, também alguns insetos e assim por diante. Nós também temos os animais, e aqui eu coloquei alguns representantes, como os animais que servem como animais domésticos, né? Que viram até membros da família para alguns. Temos também animais que nos servem como alimento, e também temos nós, né? Que somos animais, todos no mesmo grupo, com características similares em relação aos tipos de moléculas presentes, tá? E além disso, nós temos as plantas, né? As plantas, por si só, elas podem ser usadas, né, para produção, a árvore aqui como representante, para produção de móveis, de papel, né? Ela nos dá frutos. Aqui eu coloquei uma planta para representar aqui a camomila, que por sua vez, ela nos é útil, tá? Não só para embelezar, mas também para produção de chás, porque tem substâncias químicas na camomila que são usadas como compostos bioativos com propriedades medicinais, né, conhecidos dentro da área de fitoterapia. Coloquei aqui as frutas, os legumes, verduras, tá? Que nos servem de alimento. Então, no nosso planeta, nós estamos cercados, né, por uma imensidão de possibilidades e de interações. E aí eu gostaria que vocês parassem para pensar que no nosso planeta nós temos os rios, e a partir desses rios, lagos e fontes, nós extraímos o que nós tanto necessitamos, a água. E essa água, por sua vez, tá? Aqui eu coloquei uma gotícula de água, ela é formada por uma molécula, H2O. Nós vamos ter uma próxima aula onde nós vamos falar da água, tá? Da sua estrutura, das suas propriedades, da sua distribuição nos diferentes organismos e nos alimentos, consequentemente. Tá? Então, nós vamos abordar a água posteriormente, porque ela é um dos componentes encontrados na composição dos seres vivos. Falando em ser vivo, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Um deles é um animal que nos serve como alimento. Então, o que é esse pedaço de carne que nós nos alimentamos? Nada mais do que um pedaço do músculo deste animal, tá? E esse pedaço de músculo, ele nada mais é do que células, tá? Então, nós não podemos nos esquecer que quando nós comemos um pedaço de carne, nós estamos comendo células, tá? Daqui a pouco nós vamos falar o que tem nessas células. E nos vegetais, aqui eu peguei uma plantação de melancia, aonde com essa fruta, nós também, quando comemos uma melancia, nós estamos comendo células. Bem, mas o que tem de especial nessas células? Essas células têm moléculas, tá? Então, quais são as moléculas que nós comemos, tanto a partir de uma origem animal quanto a partir da origem vegetal? Nós comemos moléculas. E nessas moléculas tem a água. Aqui no caso eu mostrei para vocês um exemplo de proteínas. Temos também gorduras, temos também ácidos nucleicos, aqui representado pelo DNA, e temos também os carboidratos. Então, dentro das células dos seres vivos são encontrados essas biomoléculas, os lipídios, que são conhecidos como gorduras, os ácidos nucleicos, tá? Como o DNA e o RNA,
Aqui nós temos um carboidrato, né? Então, os açúcares ou carboidratos e as chamadas proteínas, que são moléculas, tá? Essas quatro aqui, exceto a água, as quatro moléculas são moléculas produzidas pelos seres vivos com componentes de carbono. Então, tem uma estrutura muito complexa, contendo muitos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essas moléculas, elas são conhecidas como biomoléculas. A água também é produzida durante as reações químicas que acontecem dentro dos seres vivos, tá bom? Então, qual é a menor parte que forma todos os seres vivos? Sejam eles já está dizendo, unicelulares ou pluricelulares. Então, a menor parte que formam todos os seres vivos é a célula. Então, aqui deste lado, vocês estão vendo um exemplo de uma célula vegetal, tá? Com a sua parede celular, com a sua membrana plasmática, com seu núcleo, tá? Que é envolto por carioteca ou membrana nuclear, os cloroplastos, os vacúolos, tá? E nós também temos uma célula vegetal, que não possui a parede celular. Já iniciamos a sua separação entre o meio intracelular e o meio extracelular por meio de uma membrana plasmática. Então, nós temos aqui citoplasma, que tem muita água e proteínas e sais minerais dissolvidos. Temos aqui a mitocôndria, tá? Que vocês estudaram na biologia celular. O retículo endoplasmático liso, que nós vamos ver ali que ocorre síntese de lipídios nele. O retículo endoplasmático rugoso, aonde ocorre a síntese de proteínas, que vocês vão estudar mais profundamente na disciplina de genética. Aqui é onde fica o nosso material genético, que também tem água e sais minerais e proteínas dissolvidas, tá? Então, nós temos aqui a unidade mínima que forma um ser vivo. E essa célula, seja a vegetal ou seja animal, ela é dinâmica, ela tem N processos e reações químicas acontecendo de forma simultânea, tudo de forma harmoniosa, para manter o perfeito funcionamento dessa célula. Aqui eu trouxe um exemplo de um neurônio, tá? Porque quando nós mostramos esse tipo de célula para mostrar as suas estruturas, né? Aqui são células eucarióticas, né? Não trouxe um exemplo de célula procariótica, mas a procariótica não tem o material genético separado do citoplasma, tá? Como é aqui nas células eucarióticas. Você tem nos procariontes, você tem o material genético disperso no citoplasma, tá? Então, a célula aqui ela está arredondada, mas nós não temos só células arredondadas, nós também temos células com outros formatos. Então, aqui nós estamos vendo o neurônio, né? Então, aqui nós temos o corpo, aqui essas extremidades, né, mais afiladas são os dendritos, e essa extremidade mais alongada é o axônio, tá? Então, aqui nós temos um neurônio, que faz parte da composição, né, do tecido neural, mais precisamente do sistema nervoso, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vai mostrar para vocês o funcionamento de uma célula, para vocês verem essa questão do dinamismo. Então, na disciplina de bioquímica, a gente não pode esquecer o que a gente já aprendeu de biologia celular e também não pode aprender de forma isolada as coisas. Nós temos que ver que a célula está em constante atividade. Então, nós vamos ter aula futuramente de proteínas, depois nós vamos ter aula de carboidratos, de lipídios, de nucleotídeos. Só que essas moléculas, elas estão todas ativas ao mesmo tempo, tá? Não está acontecendo uma coisa só com os lipídios, aí depois que acabar tudo que tem que acontecer com as moléculas de lipídio, começa a acontecer com carboidrato. Não, elas estão em constante trabalho. Então, faço o convite para vocês para nós prestarmos bastante atenção nesse vídeo e podemos ver a beleza do funcionamento dessa célula. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio a
até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. O potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. Então, nós podemos observar, né, neste vídeo, moléculas de lipídio, moléculas de proteína, que têm entrada e saída de íons através de proteínas da membrana. Tudo isso para gerar um funcionamento apropriado do neurônio, né? Então, as células estão em constante comunicação umas com as outras. Aqui no caso é comunicação entre neurônios, mas nós temos comunicações entre a célula do fígado e a célula do tecido adiposo, do tecido muscular. Ah, mas professora, quem faz a comunicação? Quem faz a comunicação são moléculas que o fígado libera e que são encaminhadas pela corrente sanguínea e na corrente sanguínea chegam até o seu local, tá? Então, nós temos comunicações entre as células, mesmo as células afastadas, tá? De forma física, porque a corrente sanguínea permite levar outras substâncias que vão levar a informação de um tecido ou órgão para o outro. Temos também células sanguíneas que são diferentes, né? Elas não precisam ser, aqui tem uma célula, vamos dizer, uma célula progenitora, que por seu grau de diferenciação vão dando origem a outras células. Aqui está o eritrócito, que é uma hemácia, tá? Aqui nós temos os mastócitos, megacariócitos, tá? Basófilos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. Então, nós temos N tipos de células, ó, linfócitos T, linfócitos B. Nossa, professora, que tanto de células diferentes, elas têm características diferentes, elas se coram com cores diferentes. Vocês vão estudar essas células aqui e como que elas funcionam, tá? Principalmente as células, tá? As hemácias não, mas as demais células, vocês vão estudar o metabolismo de cada uma delas na disciplina de imunologia,
para explicar qual é a função delas, em que situações que elas são produzidas, que tipo de moléculas que elas produzem, para desencadear uma resposta imunológica, tá? Então, aqui no meu objetivo é só mostrar que nem todas as células são deste formato. As células, elas todas têm o mesmo código genético, mas elas se especializam para funções diferentes e para isso elas têm que ter formatos diferentes, reações químicas que acontecem dentro delas são diferentes. Então, cada célula de um tecido, ela tem o mesmo número de cromossomos, os mesmos genes, só que alguns genes estão ativos e outros estão inativos, conforme a especialidade daquela célula. Bem, falamos de seres vivos, falamos de células, mas nós não podemos esquecer que precisamos da química, né? Uma vez que bioquímica. E quando nós falamos de química para a área da saúde, a maioria dos alunos não gostam de química. Mas não é que não gostam de química, geralmente nós não gostamos do que nós não entendemos, do que nós não conseguimos compreender. Nós não temos amor a algo que a gente conhece de verdade, tá? Então, o que nós temos que fazer é passar a compreender a química e o que ela vai ser útil para nós durante a disciplina, tá? Então, toda a versão que vocês tinham na química, não tragam ela para a disciplina. Vamos fazer vocês entenderem, tá? Eu quero ter a oportunidade de mostrar para vocês o básico da química para que vocês consigam compreender a bioquímica. Tem uma definição de química que fala que a química é uma ciência que estuda a composição, a estrutura, as propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Então, o que nós vamos fazer aqui na bioquímica é estudar moléculas como proteína, carboidrato, lipídio, nucleotídeo. Então, essas moléculas têm uma certa composição, uma certa estrutura química, que eu vou chamar para vocês de anatomia, tá? Então, a anatomia da molécula, ela tem um formato, e esse formato é importante para a função que ela vai desempenhar. E com base nessa composição e nessa estrutura, essas moléculas, desculpa, vão ter características próprias que fazem que a molécula de DNA seja totalmente diferente da molécula de uma proteína, que é diferente de uma molécula de lipídio. Então, são essas características de composição, estrutura e propriedades que fazem com que as moléculas desempenhem funções diferentes dentro de uma célula. Bem, e quais são os átomos, os elementos químicos encontrados em maior quantidade nessas moléculas? Proteína, carboidratos, lipídios e nucleotídeos. Os principais elementos químicos presentes nesses grupos de biomoléculas são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os elementos químicos encontrados em maior quantidade, mas nós também temos dentro dos seres vivos potássio, cálcio, cloro, iodo, magnésio, sódio, flúor, ferro, manganês. Aqui, ó, tem uma sigla CHOMPS. Essa sigla CHOMPS, ela traz aqui as iniciais, tá? O símbolo, né, de cada elemento químico, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os principais elementos químicos encontrados na composição dos seres vivos. Aqui tem uma tabela periódica. Essa tabela periódica mostra todos os elementos químicos existentes, tá? E que são encontrados em todo o universo, não somente nos seres vivos. E características desses elementos químicos são muito importantes para nós entendermos como eles se ligam. Então, se a gente vier aqui, nós vamos ver que o cloro está na família 7A. Então, quem não lembra, ó, família 1A, família 2A. Aí nós vamos dar uma puladinha, porque nós vamos falar só a série A. 3A, 4A, olha aqui quem tá aqui, o carbono, 4A, 5A, 6A, 7A. E essa aqui, a última coluna, são os gases nobres,
tá? São elementos químicos como o hélio, neônio. Esses elementos químicos têm a última camada eletrônica completa, então eles não precisam se ligar com outro elemento químico. Mas nós temos aqui, ó, na família 7A, são os elementos mais eletronegativos. Por que essa família chama 7A? Porque todos os elementos químicos presentes aqui, ó, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, eles têm na última camada eletrônica, eles têm 7 elétrons. Todos que são na família 6A têm 6 elétrons. Então, aqui são 6A, 7A, tá? Aqui é a tal da 8A, exceto o hélio, porque ele só tem o número atômico dele, tá? O número atômico dele, se vocês verem aqui, ó, número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que esse elemento químico tem lá no seu núcleo, tá? Então, ele tem um número atômico 2, então ele só tem 2 elétrons. Então, não tem como ele ter 8 elétrons na última camada, tá? Mas ele tem a camada K completa com 2 elétrons. Então, são todos elementos químicos aqui que não interagem com os outros. Mas voltando aqui para o cloro está na família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. E pela regra do octeto, a regra do octeto fala que um elemento químico, para ser estável, ele tem que estar com a camada completa. Né? Então, se ele tem 7, por que chama octeto? Porque está se esperando que seja completa com 8. Né? Então, se ele tem 7, ele precisa ganhar um elétron para ficar com a última camada eletrônica completa. Então, por exemplo, o cloro, ele vai sofrer interação e ligação com outros elementos químicos. Já o hélio, ele já tem a última camada eletrônica completa, então ele não precisa se sentir, ele já está estável. O cloro não, ele não está estável, ele precisa de mais um elétron, seja de forma compartilhada, tá? Seja de forma que ele venha ganhar esse elétron, mas ele precisa. Então, ele interage, seja com um hidrogênio, formando o ácido clorídrico, HCl, seja com um sódio, Na+, Cl-. Então, ele vai aqui, são situações onde ele compartilha, como o caso do ácido clorídrico, HCl, ou ele recebe, né, que é o caso do sal de cozinha, Na+, Cl-. Então, aqui ó, nós vamos ver que esses átomos, eles precisam se ligar. E um dos tipos de ligações que existem é a ligação covalente. Então, aqui eu estou apresentando para vocês, que, na forma de revisão, a estrutura eletrônica, né, a fórmula de Lewis, ou a fórmula estrutural, ou estrutura, e a fórmula molecular. Então, a fórmula molecular é muito fácil, todo mundo já ouviu falar que a fórmula molecular da água é H2O. Tá? Então, a fórmula molecular, ela mostra aqui o símbolo, né, do cloro, né, abreviatura Cl, e o 2. O que isso mostra? Que ele tem 2 átomos de cloro. Mas nós podemos mostrar como que está a ligação entre esses 2 cloros. E uma maneira de expressar isso é usando a fórmula estrutural, onde você coloca um tracinho para representar a ligação covalente simples. Então, o cloro é da família 7A, o outro também da 7A. Então, ele precisa de compartilhar um elétron. Então, esse aqui está temporariamente usando o elétron deste, então ele passa a ter 8 na última camada eletrônica, e esse também está compartilhando um elétron da camada deste cloro. Então, aqui é uma ligação covalente. Existe uma outra maneira de representar a ligação covalente quando nós mostramos os últimos elétrons da camada eletrônica do elemento químico que está participando da reação química, tá? Dessa ligação química. Que no caso aqui, ó, nós temos o cloro, ó, então nós representamos os elétrons da camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a mesma coisa aqui, o outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ambos, para ficarem estáveis, eles precisam compartilhar um par de elétrons. Então, esse aqui tem o seu 7, mais esse. Então, 8. Esse aqui tem seus 7 elétrons e mais um, 8. Tá? Mas nós não vamos trabalhar com a estrutura de Lewis, tá? Durante as nossas aulas, nós vamos sempre representar a ligação covalente como o tracinho. Então, aqui significa que tem um compartilhamento de um par de elétrons. No entanto, o nosso gás importantíssimo, que é o gás oxigênio, O2, o oxigênio, se a gente voltar lá na tabela periódica, ele é da família 6A.
enquanto o cloro é da família 7A. Então, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada eletrônica. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também nós temos 6 elétrons. Então, se ele está na família 6A, ele, para ficar estável, atingir tá respeitando a regra do octeto, ele precisa de mais 2 elétrons. Então, aqui nós vamos ter o compartilhamento, tá? Então, por isso que nós representamos, olha, aqui compartilham, aqui é o compartilhamento, aqui é o outro compartilhamento. Então, nós substituímos esses compartilhamentos por tracinhos. Então, nós temos aqui, ó, 2 compartilhamentos. Por isso, nós chamamos de ligação covalente. Só que essa aqui é uma ligação covalente simples e aqui houve necessidade de ser uma ligação covalente dupla, ou O2. Temos também o gás nitrogênio, tá? Mas, professora, eu tô vendo 3 tracinhos. Mas por que tem 3 tracinhos? Se a gente olhar aqui, ó, o oxigênio é da família 6A, então o nitrogênio é da família 5A. Quem respondeu 5A, acertou. Então, nós temos aqui, ó, vamos colocar os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Aí temos que fazer a mesma coisa com os elétrons deste outro átomo de nitrogênio. Como ele 5 para 8, fica faltando 3 elétrons. Então, nós temos o compartilhamento de 3 pares de elétron. Por isso que vocês estão vendo aqui uma ligação tripla. E aqui o gás hidrogênio, simples, muito fácil de fazer o H2. Por quê? Porque o hidrogênio, se vocês olharem aqui, ele é o elemento químico, ele é o menor de todos. O número atômico dele, o número de prótons dele é 1. Então, ele tem um próton lá dentro do núcleo, uma carga positiva lá dentro do núcleo e um elétron na sua camada eletrônica. Então, ele é o menorzinho de todos. Para a camada eletrônica dele ficar completa, não precisa ganhar 7, porque ele é pequenininho. Então, ele só, a camada K, comporta 2 elétrons. Então, ele precisa somente de mais um elétron. Então, aqui, ó, um elétron desse hidrogênio, um elétron desse hidrogênio. Para ele ficar estável, respeitando a regra do octeto, ele tem que ter quantos? Compartilhar um par de elétrons. Então, esse hidrogênio que está aqui representado na cor preta, ele tem 2 elétrons. E esse aqui também passa a ter 2 elétrons. Eu substituo isso aqui por um tracinho, tá? Então, aqui nós temos apenas uma ligação covalente simples que está presente no gás hidrogênio. Bem, mas além da ligação covalente, existe a ligação iônica, tá? Que é importante vocês saberem, tá? Então, aqui nós temos o seguinte. Essa estrutura que está mostrada aqui embaixo, ela está mostrando a estrutura de um sal muito conhecido de nós, que está na nossa cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl. Então, vocês estão vendo que o Na tem carga positiva e que o cloro tem carga negativa. Nós aprendemos lá no passado que cargas contrárias, positivo com negativo, têm atração e cargas iguais têm repulsão. Então, negativo não gosta de negativo, positivo não gosta de positivo. Por isso que a tal da rede cristalina, então quando o sal está no seu estado sólido, tá? Nós temos forma-se uma rede cristalina. Então, lá naquele cristalzinho do sal de cozinha, você tem ali os íons cloro e os íons sódios nessa disposição intercalado. Você não vai ter um sódio aqui, um sódio aqui e um sódio aqui. Por que não? Porque o sódio, carga positiva, vai repelir carga positiva. Então, a maneira de se tornar estável esse sal, ele permanecer por mais tempo assim, é ele estar intercalando carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Então, é isso que mantém a estabilidade dessa estrutura cristalina, tá? Em termos mais simples. Vamos falar como que ocorre a formação desses íons, tá? O cloro negativo e o sódio positivo. Lembrando lá da química que o íon com carga positiva nós chamamos de cátion e o íon com carga negativa nós chamamos de ânion. Então, aqui é um ânion que carga -1. Aqui é um cátion com carga +1. Mas nós temos, por exemplo, o cálcio. O cálcio, ele forma um cátion, só que ele tem uma carga positiva de +2, tá?
e assim sucessivamente para outros exemplos de íons. Então, olhando aqui, vamos voltar lá na nossa tabela periódica. O sódio, ele está na família 1A. Então, significa que ele tem um elétron na última camada eletrônica. O número atômico do sódio é 11. O que isso significa? Que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, tá? Então, esse é o nosso sódio. Vamos lá no nosso sódio. Então, o sódio está aqui. Lá no núcleo do sódio, desse átomo aqui, nós temos 11 prótons, 11 cargas positivas. E os elétrons estão dispostos girando em camadas eletrônicas em torno desse núcleo. Vocês aprenderam isso lá na química, quando vocês viram pela primeira vez. Então, aqui estão as cargas positivas e essas bolinhas aqui são os elétrons. Então, a primeira camada, chamada de camada K, comporta 2 elétrons, e esses 2 elétrons foi escrito aqui. A outra camada, ela comporta 8 elétrons, e também tem 8 elétrons. Como aqui já está cheio de elétrons, nós temos que o próximo elétron, porque o sódio tem 11, o próximo elétron foi colocado na terceira camada. Então, nós chamamos camada K, L, M. Então, na camada M, tem um elétron aqui. Então, se a gente somar 2 mais 8, dá 10. 10 mais 1, 11. Então, aqui está disposto, né, nessas camadas eletrônicas em torno desse núcleo, 11 elétrons, tá? Então, esses 11 elétrons, eles estão dispostos em camadas diferentes. Esse elétron aqui, ó, tá mais longe do núcleo, tá? Isso aqui é para mostrar que ele tá girando em torno do núcleo, mas ele tá a uma distância maior desse núcleo, tá? Então, aqui nós temos um elétron só. E esse elétron aqui, sozinho, nós falamos que a regra do octeto fala que a última camada eletrônica, ela tem que ter 8 elétrons, e esse só tem um. Então, isso faz do sódio um elemento químico, um átomo, enquanto o sódio, ele é instável, ele precisa se interagir com outro elemento químico. E em questão, o outro elemento químico vai ser o cloro. Aí nós vamos voltar lá na tabela periódica. O cloro está aqui na família 7A, tá? Na coluna 7A. E ele tem 17 como número atômico. Então, ele tem 17 prótons e 17 nêutrons. Desculpe. Ele tem 17, cadê aqui? Ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Então, 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. Então, esses 17 elétrons aqui estão distribuídos nas camadas eletrônicas. Vamos lá. A camada K só cabem 2. A segunda camada, a camada L, cabem 8. E a camada M cabe 8. Só que só tem quanto? 7. Então, está faltando um elétron aqui para ficar completo. Então, dessa maneira, nós temos o seguinte: o sódio, quando der esse elétron para o cloro vai ficar estável, porque ele vai passar a ter 7 mais 1, 8. Ele vai passar a ficar 2, 8, 8. Ele vai ficar estável. E esse elétron que estava aqui, ao passar para lá, o sódio vai passar a só ter 2 e 8 elétrons. Então, a camada 2 dele vai ficar completa com 8. Então, ele vai passar a ficar estável. Então, vamos ver o que se formou? Formou agora o sódio com 2 e 8. Ele passou a ter 10 elétrons. Mas, professor, ele não tem aqui no núcleo 11 cargas positivas? Sim, ele tem 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então, o saldo disso é que tá sobrando um próton lá no núcleo. Não tem elétron mais para neutralizar esse próton. Portanto, esse sódio, agora eu não posso falar que ele é um átomo neutro. Ele não é mais neutro, ele virou um íon. E um íon positivo. Então, quando tá assim, ó, Na sem o positivo, mostra que isso aqui é o átomo de sódio que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá? E quando tá assim Na+, ele mostra que tem excesso de carga positiva, que no caso são os prótons que estão aqui no núcleo. Então, esse íon, ele é estável. Todo íon com carga positiva nós chamamos de cátion,
Os livros, você vai encontrar esse termo nos livros de química. Aqui nós temos o íon cloro e ele tem excesso de carga negativa. Quantas cargas negativas a mais? Quantos elétrons que ele ganhou? Ele ganhou um elétron a mais. Então ele era 287, agora ele é 288. Então ele tem aqui na sua camada eletrônica, se vocês lembram, ó, o cloro tem 17 prótons. Então, se ele tem 17 cargas positivas, agora ele ganhou, e 17 elétrons, ele passou a ter 18 elétrons. Então, 18 cargas negativas e 17 cargas positivas. Então, ele está tendo um saldo de uma carga negativa a mais, tá? Isso faz com que ele seja um elemento químico, tá? Que tenha a carga negativa. Então, nós temos, que podemos dizer, uma ligação iônica, aonde um elemento químico, que é eletropositivo, vai doar o seu elétron para um outro elemento químico que é muito eletronegativo. Então, essa propriedade, a eletronegatividade, ela é importante nós sabermos. Então, quem não sabe, busque essa informação. O que é um elemento químico eletronegativo? É aquele elemento químico que tem a capacidade, a propriedade de atrair elétrons para si. Ele tem essa necessidade, essa facilidade. E dessa maneira, nós temos as diferentes substâncias, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, esses elementos químicos com base nas informações da tabela periódica. Quem fez essa estrutura, essa figura é um livro do Amabis, tá? Eu não gravei a edição, faz muito tempo que eu tenho essa figura, então eu estou fazendo aqui a menção ao livro do Amabis de biologia, tá? Que ele mostra aqui o átomo de hidrogênio menor, com diâmetro menor, o oxigênio intermediário e o carbono como um átomo maior. Ele utilizou cores diferentes. Isso aqui é muito importante, essa legenda, porque vocês vão ter que fazer aquele trabalho para mim de moléculas, então tem que tomar esse tipo de cuidado, de proporções, para eu ver o quanto que vocês sabem, tá? Então, aqui tá a molécula de água, aqui a molécula de CO2, tá? Aqui nós temos 3 elementos químicos, aqui nós também temos 3 elementos químicos. Aqui embaixo nós já temos uma molécula maior, que nós vamos estudar, é a molécula de glicose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Então, tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. E os átomos de carbono estão ligados aqui entre si. Então, carbono, 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 tá? Então, aqui, ó, CH, CH, C, OH, OH. Então, OH, OH, tem várias hidroxilas aqui nessa molécula. Então, os elementos químicos, pessoal, eles se unem devido a essa necessidade de estar se ligando uns aos outros. E, de acordo com a combinação de ligação desses elementos químicos, seja por meio de uma ligação covalente, seja por meio de uma ligação iônica, nós temos as possibilidades de formar inúmeras moléculas. Tá? Então, nós, seres vivos, são formados por moléculas, que são formadas por átomos que se uniram entre si, por meio das ligações químicas. E aí surgem as N combinações, que são estudadas dentro da química orgânica, que nós chamamos de funções orgânicas. Professora, por que você está falando isso? Nós vamos estudar proteínas, carboidratos, lipídios e nucleotídeos, que são moléculas que têm carbono. Então, a química orgânica, ela estuda compostos que contêm carbono. E, como eu falei para vocês há pouco, o tipo de combinações são inúmeras. Então, existem algumas combinações com o carbono que são repetitivas, encontradas em grupos de moléculas, tá? Famílias de moléculas. Então, nós começamos a falar que aquelas moléculas que têm o mesmo grupo funcional, ela tem características e propriedades químicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, se é uma substância polar ou apolar, são características comuns. Então, nós vamos ter que conhecer essas funções orgânicas para facilitar a nossa compreensão na bioquímica, tá? Então, nós temos aqui, quando nós temos a união de carbono e hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, nós estamos falando de hidrocarbonetos. Tá? Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é esse hidrocarboneto. Quando nós tivermos o grupo oxigênio ligado no hidrogênio por uma ligação covalente, que não está escrita aqui, mas ela existe, OH, nós temos aqui ó,
um grupo funcional conhecido como álcool, tá? Então, todas as moléculas todas as moléculas que tiverem OH, ela tem esse grupo funcional de álcool. Isso vai dar uma característica própria para essa molécula. Nós vamos ver que os carboidratos são ricos em hidroxilas, tá? Agora aqui nós temos C-O entre átomos de carbono. Esse R é para representar vários. Pode ter um carbono, 2, 3, 4, vai depender da molécula. Então, toda vez que você vê essa ligação carbono duplo oxigênio, C-O, você identifica isso como cetona. Um outro grupo funcional é o aldeído. Esse C-O, essa carbonila aqui, quando ela está na extremidade, o que é extremidade? Porque não tem um carbono aqui. Porque se tivesse um carbono aqui, ó, carbono, carbono, aí a gente volta aqui para cetona. Então, quando essa carbonila estiver na extremidade, ligada a um H, C-O-H, nós temos aqui a função aldeído. Lembrando uma coisa muito importante, o carbono. Eu falei para vocês que o carbono é da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na última camada eletrônica, tá? Então, quando nós formos estudar aqui as moléculas de carbono, vocês têm que observar o seguinte. Olha aqui, o carbono, ele está na família 4A. Então, 4 para 8 faltam 4. Então, ele está compartilhando aqui 4 elétrons. Então, ó, 2 elétrons ele está utilizando do oxigênio, um elétron ele está usando aqui do hidrogênio e o outro elétron ele está usando aqui, por exemplo, de um carbono. Por isso que eu tenho aqui, ó, 4 ligações duplas, tá? Desculpa, 4 ligações covalentes. Aqui, ó, também esse carbono, ó, 4 ligações covalentes. Já quando nós temos assim, a combinação carbono, dupla, oxigênio, esse carbono com OH, C-O, OH, que eu também posso representar esse C-O-OH dessa maneira, ó, C-O-O-H. Guardem isso aqui porque nós vamos usar essa informação nas nossas próximas aulas, tá? C-O-O-H é a mesma coisa de C-O-OH. Este é um grupo conhecido como ácido carboxílico. Então, substâncias que têm esse C-O-OH são substâncias que liberam íons H+, tá? Então, são substâncias ácidas. Bem, mas é só a bioquímica que trabalha isso? Não. Quando vocês estiverem na disciplina de farmacologia, quando vocês forem falar dos efeitos, por exemplo, de um medicamento simples, como o paracetamol é um medicamento, e esse medicamento nada mais é que uma substância química, portanto, formada por átomos, e esses átomos se uniram através de ligações químicas. Se vocês observarem aqui, ó, professora, cadê o carbono? Eu não tô vendo. Gente, aqui tem um carbono, aqui tem outro. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos carbonos aqui que não estão expressos, tá? E olhem aqui para mim, ó. C-O-NH. Então, isso aqui é um grupo funcional. C-O-NH. Aqui nós temos, ó, OH, hidroxila. Esse anel aqui, ó, ele tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é isso aqui, professora? Ligação dupla. Então, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, isso aqui, ó, é um anel com 6 carbonos. Professora, cadê os hidrogênios? Porque esse carbono tem que ligar, fazer 4 ligações covalentes. Os hidrogênios não foram representados. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Vou tentar escrever. Então, aqui não está representado, mas nós temos aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado com esse carbono de K, tá? Então, nós temos aqui uma dupla, esse carbono, 1, 2, 3, 4. Com quem que ele está ligado? Com hidrogênio, que não está representado. Professora, e esse outro aqui? A mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4. Então, não precisa escrever, já está demonstrado que está aí pela representação. Então, isso é ensinado lá na química, tá bom? Aqui já tem uma molécula, só para vocês observarem essa questão, né, de grupos funcionais. É uma molécula que tem vários grupos funcionais, só para vocês estarem identificando, ó. C-O-O-H, ou COOH, ácido carboxílico. NH2, amina.
C-O-NH, ligação amida. C-O-O, éster. Né? Esse grupo aqui não devia estar aqui, esse grupo chama metil. Tá? Então, eu vou arrumar isso aqui para a versão que eu vou encaminhar para vocês. É C-O-O. Agora sim, a gente pode falar das moléculas que nós vamos estudar na bioquímica mais profundamente, né? Quais são as moléculas encontradas nas células? Não esquecendo que nós também temos os íons, íon sódio, potássio, cloro, magnésio, tá? Então, nós vamos estudar as biomoléculas, que também são conhecidas como macromoléculas. O que é uma macromolécula, professora? A macromolécula é uma molécula grande, tá? Então, nós vamos falar de moléculas biológicas, de moléculas grandes, como são as proteínas, os carboidratos. Tem carboidratos que são menores, vocês vão ver, mas não deixam de ser maiores que a molécula de água, tá? Então, carboidratos, lipídios e nucleotídeos. Essas são biomoléculas. Mas nas células não tem somente biomoléculas, também tem água, sais minerais e vitaminas. Lembrando que existe um grupo de vitaminas que são lipídios, tá? As vitaminas que têm as iniciais da sigla DECA, tá? Então tem aqueles materiais sanitários, né? Peças, torneiras DECA, sanitário DECA. Então, ó, D, E, K e A, tá? Então, DECA são vitaminas lipossolúveis. Já as vitaminas que são lipídios, tá? Já as vitaminas que são do grupo das hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B, que tem B1, B2, B3 e a vitamina C, por exemplo. Então, o organismo, ele é composto por moléculas e sais minerais. Esse gráfico de pizza mostra para vocês que as células, o principal componente das células e do organismo como um todo é a água, tá? Então, essa aqui é a principal substância presente na composição dos seres vivos. Mas nós também temos proteínas, nós temos ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, sais minerais e outras substâncias presentes, tá bom? Bem, quem são as proteínas? As proteínas são macromoléculas biológicas formadas por moléculas menores. Então, imaginem um colar de pérola. Cada pérolazinha, cada unidade, nós vamos chamar de aminoácidos. Então, as proteínas são formadas por uma associação de aminoácidos. Então, vem aqui, aminoácido 1, liga no aminoácido 2, que liga no 3, que liga no 4, que liga no 5, e assim sucessivamente. E esse aminoácido, ele tem carbono, ele tem hidrogênio, ele tem oxigênio, ele tem nitrogênio, e eles vão se ligando, né? E aqui nós temos aquilo que eu falei para vocês, um grupo funcional, C-O-O-H, ou simplesmente COOH. E também tem o NH3, que são grupos, por isso que chama aminoácido, tá bom? O que é esse R? Nós vamos estudar mais profundamente. Esse R é o que diferencia os 20 aminoácidos. Então, todos os 20 aminoácidos têm grupo amino, grupo carboxila, igualzinho nos 20. O que vai diferenciar eles é essa cadeia carbônica aqui, que pode ser substituída. E quando nós formos estudar os carboidratos? Então, como carboidratos, nós estamos vendo aqui, ó, que tem carbono, 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 eu posso numerar, ó. Professora, mas como que eu numero? Sempre do próximo ao grupo funcional principal, que aqui é o C-OH. Então, C-OH, quando vocês estiverem escrevendo a molécula, você circula esse grupo funcional, igual na figura que estava anterior. Você circula aqui e escreve aldeído. Dessa maneira, você vai passar a memorizar essa informação. Toda vez que aparecer, isso gera uma compreensão melhor. Então, C-OH, aldeído. Então, carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então, essa aqui é a molécula de glicose. Ela tem 6 carbonos, tá? E outra informação importante aqui. Essa forma da molécula é a forma linear, de cadeia aberta, linear. Mas nós também podemos encontrar moléculas na forma de cadeia fechada, então cíclica, tá? Então a cadeia carbônica linear e cadeia cíclica.
Essa é a glicose. A frutose também tem 6 carbonos. Eu vou contar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela também é C6H12O6. Mas, professora, por que essa tem a mesma fórmula molecular? C6H12O6. Sim, tem a mesma fórmula molecular. No entanto, tem nome de batismo diferente. Uma chama glicose e a outra chama frutose. E olha a cadeia fechada, olha a diferença do formato. Isso dá para essas moléculas características diferentes, porque além de ter a estrutura diferente, a forma tridimensional delas é distinta, nós temos aqui um aldeído e aqui nós temos uma cetona, tá? Então ambas moléculas são carboidratos, só que tem as suas particularidades, que a gente vai estudar em outra aula. Aqui eu trouxe como uma ilustração, né? Esse melado adocicado aqui, ele tem na sua composição carboidrato, o mel tem na sua composição carboidrato, e esse aqui é um adoçante que contém a frutose, né? O açúcar da nossa casa é conhecido como sacarose, que é a união dessa molécula de glicose com essa molécula de frutose. Então, a sacarose é um açúcar maior, porque é a união química entre glicose e frutose. Então, aquele pozinho lá da sua casa, que tá aí na sua casa, é a sacarose, tá? A frutose, o pozinho aqui só tem frutose, não havendo presença de glicose neste componente, tá? Vou pedir para que vocês sempre olhem o rótulo dos alimentos aqui, ó. Ingrediente: glucose, porque vem do inglês. Glicose de milho e açúcar. Então, eu acabei de falar para vocês que açúcar é sacarose. Então, tem glicose mais sacarose. E aqui, ó, toda vez que você olhar no rótulo, você vem aqui, ó, valor energético. Tem uma porção, que é uma colher de sopa, tem 60 quilocalorias, que é o equivalente a 269 joules. E qual que é o principal componente que está presente nas 20 gramas que está nessa colher de sopa? É 16 gramas de 20. 16 gramas é carboidrato. Professor, e as outras 4 gramas? Outros componentes que não foram informados aqui no rótulo, tá? Então, aqui sempre os rótulos dão informações de carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, quanto tem de fibra, quanto tem de sódio. Por exemplo, o sódio é obrigatório por quê? Porque tem pessoas com problemas de pressão arterial, então tem que evitar alimentos que são ricos em sódio. Então, essa informação ela é importante, ela é exigida. A fibra alimentar também, nós sabemos que uma vida saudável necessita que a gente faça a ingestão de fibras. Então, para a gente passar a observar qual alimento que tem fibras. Gorduras eu vou falar numa próxima aula, proteínas também, tá? Então, passem a olhar essas informações dos rótulos, para que vocês tenham mais compreensão da disciplina, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, o caro, e como eu li lá nos ingredientes, tem sacarose, que é a união de glicose com a frutose, mais glicose. E o mel, professor, o que tem lá na composição do mel? O mel tem glicose separada e tem frutose separada. Então, quando você está ingerindo mel, você está ingerindo esses açúcares separados. Quando você está ingerindo, né, isso aqui, esse melado, ele tem sacarose e glicose. Outros exemplos de carboidratos presentes no leite é a lactose, que é a união de glicose com galactose, tá? Quando nós ingerimos a mandioca, nós ingerimos, né, as sementes do milho, a raiz e aqui sementes, nós temos aqui um outro tipo de carboidrato conhecido como amido. Só que, pessoal, lembrem, isso aqui é um pedacinho do amido, tá? Porque essa molécula é muito grande, não há necessidade de vocês fazerem esse tipo de carboidrato no trabalho, representar essa molécula mais do que isso. Aqui já mostra as partes mais importantes, né, da molécula, que nós vamos estudar posteriormente. Por que eu tenho que saber lactose enquanto enfermeiro, por exemplo? Uma pessoa, quando ela fala que ela não pode ingerir leite, você tem que saber a distinção. Se ela tem intolerância à lactose ou se ela tem alergia. Mas, professora, a alergia é a lactose? Não. Aí você, enquanto profissional da saúde, vai estar com uma informação erradíssima. Vou falar nem errada, é erradíssima.
Porque você, enquanto profissional de saúde, por estar cursando uma disciplina de bioquímica e futuramente uma disciplina de imunologia, todos os profissionais de saúde devem saber que a lactose é um carboidrato e que quando nós temos alergia, a alergia ela é a uma proteína. Então a pessoa que não pode ingerir o leite porque ela tem alergia, ela não pode ingerir o leite, por quê? Porque no leite, além da lactose, ela também tem proteínas. Então a pessoa ela tem alergia às proteínas do leite, tá? Então tem pessoas que não bebem leite porque têm intolerância à lactose. Então elas não podem com carboidrato do leite. E tem outras pessoas que não podem ingerir o leite porque têm alergias às proteínas do leite. São coisas diferentes quimicamente falando, tá? Então, a importância aí de você, enquanto profissional da saúde, você nutricionista, você enfermeiro, saber essa distinção. Lipídios. Os lipídios, né, nós temos lipídios aí com umas estruturas muito maiores, e aqui você tá vendo por meio de bolinhas, né? Então, cada bolinha, né, que está representado na cor branca, representa átomos de hidrogênio. Então, tem muitos átomos de hidrogênio. E o que você está vendo em azul é a parte de carbonos, e em vermelho é o oxigênio. Então, essa aqui é uma molécula encontrada no nosso óleo de cozinha, que é conhecida como triacilglicerol, tá? Então, ele tem aqui, ó, os átomos de carbono, aqui os oxigênios, que a gente viu ali na cor vermelha, e esse, ó, C dupla O, C dupla O, C dupla O. Então, isso aqui é um grupo funcional, que está se repetindo. Professora, o que é esses risquinhos aqui, ó? Como eu falei para vocês, tem carbono, então vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui nós temos 18 carbonos, aqui também tem 18, aqui também tem 18, pessoal. Então, isso aqui é uma molécula bem grande quando a gente compara com a glicose, que é C6H12O6. Então, os lipídios estão presentes ali no sorvete, né? Que não é de fruta, aquele de leite, que tem chocolate, tá? Então, a nossa gordura tá lá. No bacon, tá? No ovo também. O ovo não é só fonte de proteínas, ele também é fonte de lipídios, tá? Que a gente vai estudar numa aula futura. E um dos tipos de lipídios presentes lá no ovo são lipídios de membrana. Como assim, professora, lipídios de membrana? Lembrando que esse ovo aqui, ele tem uma membrana aqui envolvendo a gema, tá? E uma membrana aqui em torno dessa clara. Essa membrana, ela é bicamada lipídica, lembram? Então, nós temos vários lipídios de membrana presente ali. Outra coisa que tem no ovo é o colesterol, tá? Ai, por isso eu não vou comer. Não, gente, nós vamos ver que o colesterol, ele é importante sim. A partir do colesterol, o nosso corpo produz a vitamina D. Então, não é bem por aí, tá? Esse colesterol que vocês já ouviram falar, mau colesterol, bom colesterol, é outros 500, tá? É outra coisa que a gente vai estudar futuramente. Nucleotídeos. Então, quem são os nucleotídeos? Os nucleotídeos também são moléculas que têm carbono, ó, carbono, 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 carbono. Só que o nucleotídeo, aqui ó, carbono, 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 carbono. Só que os nucleotídeos também, olha, tem nitrogênio. Então, se vocês olharem isso aqui, essa estrutura ela está formando por dois anéis, conhecidos como base nitrogenada, que pode ser guanina, adenina, timina, citosina ou uracila. Aqui nós temos um açúcar, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o açúcar chamado ribose, quando é RNA, e desoxirribose, quando é DNA, tá? E aqui um grupo fosfato, então tem um fósforo, tá? Esses nucleotídeos, eles se unem uns aos outros, tá? Eles vão se ligando para formar aquela fita, seja de RNA, seja de DNA. Numa próxima aula a gente vai falar sobre essas diferenças, tá? Então aqui mostra, olha, a fita dessa união que se liga com proteínas e forma uma estrutura conhecida como cromossomo, que está lá no nosso núcleo, tá? Nós vamos estudar futuramente. Bem, então essas são as moléculas que nós vamos estudar na disciplina. Mas além disso, né, essa parte mais simples, nós precisamos entender o processo dinâmico, tá? A partir dessas moléculas, como que nós vamos extrair a energia química? Como que o nosso corpo consegue produzir ATP?
tá? Como que a gente consegue se manter vivo a partir dos nutrientes obtidos ali do ovo, do pão, da mandioca? Então, para nos mantermos vivos, nós nos alimentamos e usamos os nossos estoques. Esses estoques nós vamos chamar de reservas energéticas. Então, nós temos ali, ó, nos pneuzinhos, por exemplo, né, na região abdominal, é onde temos armazenamento ali de gordura, conhecida como triacilglicerol, que está armazenado no nosso tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, onde está esse lipídio, chama reserva energética lipídica. No nosso fígado, nós também temos uma reserva energética, mas não é de lipídio. Geralmente não é de lipídio. A nossa reserva energética, ela é de um carboidrato chamado glicogênio. Então, nós temos glicogênio armazenado no fígado, que é um carboidrato, para quando a gente precisar, esse carboidrato vai ser usado. Esse glicogênio, ele é quebrado e libera moléculas menores de glicose. Então, nós temos glicose guardada no fígado. Por isso que entre o período de refeições, uma pessoa saudável, ela consegue manter a sua glicemia. Ela não precisa comer toda hora para manter a sua glicemia constante. Ela tem uma reserva de glicose que está guardada no fígado. Então, o fígado, tá? Ele trabalha dessa maneira. Quando a glicemia diminui, ele vai lá, quebra o glicogênio e libera a glicose para a corrente sanguínea, sempre mantendo essa glicemia. Isso em pessoas saudáveis, tá? E aqui nós temos a gordura, para quando a gente precisar também da energia proveniente da gordura armazenada. Então, nós nos mantemos vivos nos alimentando e usando os nossos estoques. Então, aqui tem uma pirâmide alimentar, né? Os alimentos que nós devemos ingerir em menor quantidade, em menor proporção, estão aqui no topo dessa pirâmide. E aqui os alimentos que nós podemos ingerir em maior quantidade, tá? Em mais vezes ao dia. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa saudável, comum, que não está fazendo nenhum tipo de dieta, não está passando por nenhum tipo de tratamento, ou às vezes por uma reeducação alimentar por fins de tratamento, por exemplo, para controle de epilepsia. Então, tem algumas pessoas que fazem o controle de crises epiléticas ingerindo uma quantidade maior de proteínas e lipídios, que é conhecido como uma dieta cetogênica. Tá? Então, eles vão ingerir uma quantidade bem menor de carboidratos. Então, eu não estou levando isso em consideração, estou levando em consideração uma pessoa saudável que está levando uma vida normal, tá? Que não precisa passar por uma mudança alimentar. Essa pessoa que não precisa passar por essa mudança por nenhum motivo, ela deve ingerir uma proporção maior de carboidratos, em torno de 60%, 30% de lipídios e 10% de proteínas. Isso é o que a OMS recomenda, tá bom? Então, para nos mantermos vivos, nós nos alimentamos, obtendo carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, água, praticando atividade física, recebendo a incidência da luz solar para nós produzirmos a vitamina D. Então, nesse período é importante que a gente esteja recebendo a radiação solar para aumentar a nossa produção de vitamina D, tá bom? Mas o que temos nos alimentos e nas reservas energéticas? O que tem no alimento e o que tem na reserva energética? Nós temos moléculas. E essas moléculas, elas têm energia. Onde está essa energia química, professor? Está entre as ligações químicas existentes naquelas moléculas. Então, quando nós comemos, quando a gente usa aquela molécula que está guardada lá no tecido adiposo, lá no fígado, aquela molécula ela é formada por átomos. E como todos os átomos ocupam lugar no espaço, nós chamamos isso de matéria. Então, tem carbono, hidrogênio, oxigênio. E entre esses elementos químicos encontrados nessas moléculas, nós temos a ligação química. E essa ligação química, ela envolve uma energia para aquele carbono ligar no outro carbono e compartilhar aquele par de elétrons, aquele compartilhamento de um par de elétrons, tem uma energia química envolvida para que ele fique compartilhando aquela ligação química, tá? E como que a gente sabe o quanto de energia química que um alimento, que um nutriente nos fornece? Existe o que nós chamamos de bomba calorimétrica, que aqui eu tirei de um artigo científico, vou passar o artigo científico para que vocês possam ler, aqueles que tiverem interesse em fazer uma leitura adicional. Nós colocamos aqui uma amostra do alimento, tá? Então, nós colocamos aqui uma amostra do alimento, por exemplo, uma porção de pão. E nós fazemos o quê?
Nós colocamos essa porção de pão, aí vai incidir uma faísca que vai levar à combustão deste alimento. E quando ele ocorre a combustão, aqui na área externa do recipiente, nós temos água, tá? E essa água aqui, ela vai se aquecer. Então, quando houver a liberação de energia pela combustão daquele alimento, nós temos o aquecimento da água. E essa água vai aumentar alguns graus, por isso que nós também precisamos de um termômetro. Tá? Então, aqui dentro dessa bomba calorimétrica tem um termômetro que registra quantos graus aumentou a temperatura da água. E aí esse aparelho ele consegue fornecer quanto de energia foi liberada pela combustão daquela amostra, tá? Então, por exemplo, carboidratos. Quando eles fazem essa análise, a gente pode observar aqui no rótulo do alimento, olha, valor energético, quantas quilocalorias que X, né, no caso aqui, ó, uma colher de sopa fornece 64 quilocalorias. Como que eles sabem disso? Porque eles colocaram a amostra desse alimento dentro da bomba calorimétrica. E quando colocaram esse alimento aqui dentro da bomba calorimétrica, ela liberou uma quantidade de energia que aqueceu a água e houve uma conversão. Quanto de energia é necessário para aquecer tantos graus, aumentar tantos graus a temperatura da água? Aí eles têm essa informação, eles fazem a regrinha de 3, em termos simples, né? E encontram a informação das calorias que o alimento tem. E aí, a partir disso, eles encontram essa informação. 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. Então, é o dobro. Por isso que se fala que os alimentos que têm mais lipídios, como a feijoada ela é mais calórica. Por que o picolé de fruta ele é menos calórico, né? Então, porque o de fruta geralmente ele é rico em carboidratos. Então, a quantidade de calorias dos carboidratos é menor, tá? E as proteínas também servem como fonte de energia. Cada grama, 4 quilocalorias. Aqui não está representado, mas existe uma outra substância que nós ingerimos, né? Alguns mais e outros menos, que nos fornece energia, que é o etanol. Vai, professor, eu bebo etanol? Sim, você bebe etanol quando você está ingerindo ali uma cerveja, uma bebida, tá? Então, esse etanol, cada grama de etanol fornece para você 7 quilocalorias. Tá? Então, quem está pensando em reduzir a ingestão de calorias tem que contabilizar as calorias provenientes ali do etanol, tá bom? Já nucleotídeos não servem como fonte de energia, a água também não, os sais minerais também não e as vitaminas também não. Fiquem atentos com essa questão de vitamina. Essas vitaminas aqui que eu estou me referindo é a vitamina D, E, K, vitamina B. Uma vez houve um relato de uma estudante para mim falando que a colega estava só ingerindo vitaminas. Aí eu fiquei pensando que era a vitamina fruta. Não, ela estava ingerindo comprimidos. Ela passava o dia bebendo água e comprimidos de vitamina, né? Então, vitamina não nos fornece energia química, que é tão essencial para nós nos mantermos vivos, desculpa. Conclusão. Então, o estudo da bioquímica tem como intuito explicar qual é a composição dos seres vivos, tá? Então, de que é formado os seres vivos? Quais são as moléculas que estão nos seres vivos? E como são essas moléculas? Tá? Proteínas, carboidratos, lipídios, nucleotídeos, vitaminas. Onde estão localizadas essas moléculas? É no meio intracelular? É no meio extracelular? Lembrando que no intracelular pode ser dentro de organelas ou no citoplasma, tá? No meio extracelular ou na composição da membrana? Membrana plasmática, membrana nuclear, membrana mitocondrial, membrana do retículo endoplasmático rugoso. E qual a função que essas moléculas desempenham? Como elas funcionam? Tá? Então, nós vamos estudar isso ao longo das nossas aulas. E quais são as consequências quando essas moléculas não são produzidas? Ou ação, mas de forma errada. Ou são produzidas em excesso. Então, nós vamos usar alguns exemplos para mostrar para vocês que elas quando elas não são produzidas, tem problemas. Quando elas são produzidas, mas elas foram produzidas substituindo
um átomo por outro, uma base nitrogenada por outra, por exemplo, isso também traz consequências. Ou quando elas estão sendo produzidas em excesso. E aí nós vamos estudar o nosso metabolismo. E aí a gente responde essa pergunta: como essas moléculas são produzidas ou degradadas? Nós vamos produzir um lipídio? Ok. E como esse lipídio é degradado? Tá? Nós vamos falar como que o nosso corpo produz o colesterol, um exemplo. E como o organismo obtém energia para sobreviver? Como que nós vamos extrair energia ali da glicose, da sacarose, da lactose, ali daquele TAG, que é o triacilglicerol, do aminoácido? Então, como que o nosso corpo utiliza essas moléculas que possuem calorias para gerar ATP, tá bom? Então, pessoal, é o que nós temos para agora, tá? O seu próximo passo é assistir a aula 1.0, água e pH. Fiquem à vontade de já passar para a próxima aula, porque essa aula ela serviu apenas para fazer uma introdução, fazer uma explanação de coisas importantes que deveriam vocês conhecerem da química, tá? Então é uma maneira de você fazer uma certa revisão, principalmente alunos que têm a química mais fresca na cabeça, foi uma pequena revisão. E para aqueles que tiveram dificuldades nesta aula em relação aos conhecimentos de química e também não tiveram uma pontuação legal lá naquele questionário diagnóstico de química, eu sugiro procurar auxílio do projeto Aprimorando Conhecimentos, porque lá nós temos um professor de química que vai estar atendendo vocês para tirarem essas dúvidas, ok? E até mais, pessoal!